Amém. Graças te damos, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade, Senhor, de trazermos o louvor a Ti, Senhor. Fiquemos de pé, irmãos, por favor. Vem, vamos juntos até o monte do Senhor, a casa de nosso Deus. Vem, vamos juntos até o monte do Senhor, a casa de nosso Deus. Seus caminhos nos ensinarão, em suas pegadas sairá sua palavra, e a lei do Senhor de Jerusalém. Vem, vamos juntos até o monte do Senhor, a casa de nosso Deus. Vem, vamos juntos até o monte do Senhor, a casa de nosso Deus. Seus caminhos nos ensinarão, pegadas andaremos, sairá sua palavra, e a lei do Senhor Jerusalém. Vem, vamos juntos até o monte do Senhor, a casa de nosso Deus. Vem, vamos juntos até o monte do Senhor, a casa de nosso Deus. Seus caminhos nos ensinarão, em suas pegadas andaremos, sairá sua palavra, e a lei do Senhor Jerusalém. Ó Sião, Sião, que traz boas novas, levanta pro monte mais alto. Ó Jerusalém, que traz boas novas, levanta pro monte. Eu, Senhor, sem temor levantar e dizer a cidade de Judá: aqui teu Deus, eis aqui teu Deus. Ó Sião, Sião, que traz boas novas, levanta mais alto. Ó Jerusalém, que traz boas novas, levanta tua voz, ó sem temor levantar, sem temor levantar. Aqui teu Deus, eis aqui teu Deus. Sem temor levantar, sem temor levantar, e dizer a cidade de Judá: aqui teu Deus, eis aqui teu Deus. Minha força e meu cântico é o Senhor, Ele vencido por salvação. Na tenda do justo se ouvirá voz de salvação, Ele é jovelo, pois a destra do Senhor faz proezas e é sobre mim. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Minha força e meu cântico é o Senhor, Ele tem sido por salvação. Na tenda do justo se ouvirá voz de salvação, Ele é jovelo,
único desejo exaltar o poder do Senhor. Glória a mim, glória, glórias a ti. Bendito sejas teu nome, louvado sejas, Santo de Israel. Senhor dos senhores, Deus dos deuses amados, te amamos, te louvamos, para mais uma vez exaltarmos o teu santo nome, para mais uma vez glorificarmos a ti pelos teus feitos, glorificarmos a ti pelo teu mover nesta congregação, nas nossas vidas, nas nossas famílias, pelo teu mover sobre Sião, Senhor. E clamamos pela tua misericórdia. Levanta a Sião com o teu poder, Senhor. Levanta a Sião com as tuas proezas, Senhor. Mas levanta a Sião também com mais da nossa dedicação e rendição diante de ti. Que o teu poder venha, mas que ele venha como a consequência da nossa entrega, Senhor. Que as tuas proezas venham, mas que venham como consequência da nossa rendição diante do Deus Todo-Poderoso de Israel. Ao Senhor eu cantarei minha vida, a meu Deus cantarei enquanto eu viver. Doce será minha eu me
Grande é o teu amor, teu grande amor por mim, admirável amor que durará sem fim, é divino e santo, amplo mais do que o mar, alto mais do que o céu, é o teu amor por mim. Alto mais do que o céu, é o teu amor por mim. Deus, grande é o teu amor, teu grande amor por mim, admirável amor que nunca teve fim, é divino e santo, amplo mais do que o mar, alto mais do que o céu, é o teu amor por mim. Alto mais do que o céu, é o teu amor por mim. E como é que falamos? Obrigado, Senhor. Como é que falamos? Obrigado, Senhor, por esse amor tão grande. Amém? Alma minha, louva ao Senhor, canta salmos ao Salvador, levanta tua voz, exalta teu Deus, ou as pedras clamarão. Levanta tua voz, ou as pedras clamarão. Alma minha, alegra o Senhor, expressa-lhe amor e gratidão por fervor. Levanta tua voz, vence o silêncio, as pedras clamarão. Levanta tua voz, vence o silêncio, as pedras clamarão. Já pensou que vergonha? Se nós não fizermos isso, a própria natureza fará e faz, né? As pedras louvarem, clamarem, exaltarem o nome do Senhor. Que vergonha, né? Mas não vamos deixar isso não. Amém. Alma minha, louva ao Senhor, canta salmos ao Rei Salvador, levanta tua voz, exalta teu Deus, ou as pedras clamarão. Levanta tua voz, exalta teu Deus, ou as pedras clamarão. Alma minha, alegra o Senhor, expressa-lhe amor
cabritos saltaram nos montes, todos louvando, todos engrandecendo ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego sempre louvou ao Senhor. Todos os pássaros, enfim, Senhor, a natureza te exalta. As estrelas cantam para ti, Senhor. Oh, e nós, que diremos nós? O Senhor nos deu uma voz, o Senhor nos deu inteligência, e o Senhor quer que nós apresentemos um culto inteligente, um culto com louvor e adoração, uma adoração inteligente para o Senhor, uma adoração que sai do íntimo do nosso coração. Nós te agradecemos por esse privilégio que temos, Senhor, de na tua presença exaltar o teu nome, louvar, te engrandecer, reconhecer a grandeza, a majestade do Senhor. Oh, até todo o universo reconhece isso, que o Senhor é rei, que o Senhor reina, que o Senhor é poderoso, o mais poderoso dos poderosos. Por isso nós só queremos te louvar neste momento, reconhecer a majestade do Senhor e bater palmas para ti, Senhor, porque tu mereces, tu subiste aclamado. Sim, toda a natureza aclamou, bateu palmas junto com os homens que viram a tua subida. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio que temos de, como filhos, adorar o Mestre, o Rei, na sua formosura. Muito obrigada, Pai. Um grande Salvador é Jesus, o Senhor. Um grande Salvador para mim. Protege minha vida de todo temor, refúgio me oferece aqui. Escondo minha vida em Cristo Jesus, a rocha ferida por mim. Ali beberei das torrentes de amor, sua mão me susterá, sua mão me defenderá. Um grande Salvador é Jesus, o Senhor. Um grande Salvador para
ela possa brotar a cada dia, Senhor. Que esta vida que está escondida em cada um de nós, a vida do teu Filho amado, que se entregou plenamente e completamente por nós, que ela possa brotar a cada instante na nossa vida. Que possamos, Senhor, contaminar o mundo, que possamos contaminar os nossos familiares, que possamos contaminar a nossa vizinhança, este bairro, esta cidade, esta nação, com esta vida que está escondida em nós. Que ela não mais esteja escondida, mas que ela resplandeça com a tua glória, para a honra e louvor do teu nome, amado Senhor. Que teu rio caudaloso nunca cesse de fluir, que continuamente flua em meu ser, onde quer que tu envies, vida eterna levará, que teu rio caudaloso flua em mim, onde quer que tu envies, vida eterna levará, que teu rio caudaloso flua em mim, que teu rio caudaloso nunca cesse de fluir, que continuamente flua em meu ser, onde quer que tu envies, vida eterna levará, que teu rio caudaloso flua em mim. Que assim seja, Senhor, na vida dos irmãos e das irmãs que têm levado este fardo, Senhor, de levar esperança, de levar uma palavra, levar uma conversão através de Ti, Senhor. Pai, abençoa essas vidas, Senhor. Que o Teu rio caudaloso, Senhor, nunca deixe de fluir nessas vidas, Senhor. Servos e servas Teus, Senhor. Por favor, Senhor. Onde quer que tu envies, vida eterna levará, que teu rio caudaloso flua em ti. Amém. Bom pastor, dirige nossas vidas, hoje vem nos proteger. Leva-nos a verdejantes pastos, enche-nos com teu amor.
As crianças podem ir à aula. Bom pastor, dirige nossas vidas, hoje vem nos proteger. Leva-nos verdejantes pastos, enche-nos com teu amor, nos compraste, Jesus Cristo, somos teus, ó bom pastor, nos compraste, Jesus Cristo, somos teus, ó bom pastor. Muito sendo nos levantaremos a buscar-te, ó Salvador. Dá-nos tua insondável graça para fazer o teu querer. Aleluia. Nos compraste, Jesus Cristo, somos teus, ó bom pastor. Nos compraste, Jesus Cristo, somos teus, ó bom pastor. Estou dizendo lentamente para que nós nos convençamos disto. Somos do Senhor. Ele nos comprou por um preço altíssimo. Foi o preço da sua própria vida, o preço do seu sangue, da sua carne. E por isso, Senhor, nós estamos dizendo esta última estrofe. Muito cedo nos levantaremos para buscar-te, ó Salvador. Que seja esta a marca do teu povo, a nossa marca, Senhor. Quem de madrugada te busca, te encontra. Por isso, meu Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos abale, nos incomode, nos tire do comodismo, nos tire da nossa cama, para muito cedo buscarmos a tua face, clamarmos ao Senhor, que está pronto a nos ouvir. Nós te agradecemos por isto, por esse chamamento do Senhor, por esse desejo de nos alcançar, nos tirar do comodismo, da comodidade e trazer-nos para o lugar onde o Senhor quer nos encontrar cada dia. Muito obrigada por isto e por esta congregação e por estes momentos, no nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Antes de tudo, antes de começar, eu quero dizer aos irmãos que sou grata, muito grata a Deus pelas orações dos irmãos. Eu já não estou com ruído, com eco neste ouvido esquerdo, graças a Deus por isso. Muito desagradável, muito desagradável. Mas graças a Deus, porque Deus é bom. Irmãos, eu quero trazer hoje aqui o beabá do Evangelho. O beabá. O que já sabemos. Eu quero trazer o que já sabemos, o que já aprendemos. Nós precisamos de reciclarmos, precisamos
lembrarmos todas as coisas que o Senhor já tem nos dado ao longo dos anos, desde que nós nascemos de novo, ou que buscamos num momento posterior. Nós precisamos, irmãos, porque estas coisas que nós temos ouvido, que temos aprendido, nós não temos posto em prática, não tem sido, nós estamos vivendo de acordo com este ensino, daquilo que Deus tem nos dado. E eu fiquei pensando naquilo que eu falei há 15 dias atrás, não vou retornar ao texto, mas estou lembrando que Efésios 6,10 nos dá uma orientação segura. Ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos. 3,16 diz que, segundo as riquezas de sua glória, nós sejamos fortalecidos com poder no nosso homem interior. Quer dizer, o nosso espírito seja fortalecido. Efésios 3,16. E ainda o Senhor ainda nos diz o seguinte, Efésios 3,20, que, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que estamos pedindo ou pensando, segundo o poder que opera em nós. Então, fortalecei-vos no poder, o homem interior, o nosso espírito precisa ser fortalecido no poder, e segundo este poder que já opera em nós, quer dizer, já está em nós, é o que Deus vai usar para atuar. E eu fiquei pensando, irmãos, porque Jesus ainda diz uma coisa para nós: já lhes dei autoridade e poder. E eu fiquei pensando, Deus nos deu essa autoridade e poder, onde está esse poder? O que é que temos feito esse poder? Porque não tem se manifestado na minha vida como deveria se manifestar, na vida do corpo de Cristo. Eu não estou falando da igreja, mas falando de todos em geral. Por que não tem se manifestado, irmãos, de uma forma poderosa? Porque poder é dinamite, é fogo. Eu não estou indo não vou por um caminho, eu vou até pelo que foi orado nesta manhã aqui, irmãos, eu vou nessa linha. Mas quero dizer que em determinados momentos eu vi o poder de Deus se manifestar, em determinados momentos. Eu vi libertação, eu vi cura, em determinados momentos. Teve um momento na minha casa que vi meu sobrinho para lá e para cá, andando na sala, altas horas da noite, para lá e para cá, para lá e para cá. Ele, nessa época, não estava com o Senhor, porque na faculdade, na militância, nessas coisas, então eu não estava vivendo com o Senhor. Eu não tive coragem de perguntar: você quer que eu ore por você? Não tive coragem, porque não sabia como é que ele estava, como estava a cabeça dele com relação ao Evangelho, às coisas de Deus. Mas eu fiz uma oração naquela hora. Eu disse: Senhor, se tu queres que eu ore por ele, mande que ele peça. Irmãos, foi como se aquele texto que diz lá de Isaías, que nem bem a palavra saiu da minha boca, ele pediu, disse: até você pode orar por mim. E eu orei por ele naquele momento. Ele já tinha ido para os médicos, era um problema de coluna, uma dor terrível, para cima e para baixo, e os remédios não tinham feito efeito, não houve efeito. E na hora que eu orei, eu não me lembro se eu precisei tocar nele, se eu ungir, não me lembro, por causa de todas as dificuldades, mas eu sei que eu orei por ele naquela noite, já altas horas da noite, e desapareceu até hoje. Até hoje ele lembra. Nunca mais eu tive dor de coluna, porque foi Deus que agiu. Então, eu vi em alguns momentos, irmãos, eu vi isso, vi conversões, mas de repente cessou tudo. Eu fico pensando assim, de repente cessou. Será que cessou o entusiasmo de buscar o Senhor? O entusiasmo pelas coisas do Senhor? De repente, o que será que está acontecendo conosco, irmãos? O que é que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo? Será que nós não estamos buscando de verdade, não estamos indo onde o rio está indo, o rio do Senhor está indo, esse rio caudaloso para nos levar? Eu fico pensando, talvez não. Mas vamos a Joel, por favor, irmãos. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Joel, no capítulo 1, porque há uma promessa de Deus, de um grande derramar do seu Espírito, um grande derramar do Espírito sobre toda a carne. Há uma promessa, é uma promessa grande que está aí. Esta promessa foi dada, de fato, ao povo de Israel, num momento muito difícil,
momento de grande calamidade, irmãos. Eu leia comigo só, vamos ler já o 28 e 29, para você ver a grande promessa do Senhor, Joel 2, 28 e 29. Lógico que eu estou dizendo aos irmãos que eu estou trazendo o que os irmãos já sabem. Ele diz aqui: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas, fumaça, etc. Então, irmãos, essa grande promessa do Senhor, do derramar do Espírito sobre toda a carne, e foi dada, de fato, ao povo de Israel, no momento que eles estavam passando por uma grande calamidade, estavam passando por uma grande seca e por uma destruição total. Vejam só como diz Joel 1:4, me acompanhe, por favor. Com 1:4, o que diz que de fato estava acontecendo com aquele povo, e nós vamos ver o que estava cortada, a oferta de cereais da casa do Senhor, estava cortado, irmãos, tudo que diz respeito ao Senhor, nada estava acontecendo. Então, 1:4 diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. E no versículo 9, cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. 10, o campo está assolado. E a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vide se secou, as olivas se murcharam. O 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Meus irmãos, uma grande calamidade, uma seca terrível, uma invasão de insetos, de gafanhotos que destruiu todo. Não vamos especular nada que os comentaristas dizem, porque, na verdade, muito naquela época havia essas pragas e muita seca, e nós sabemos, nós que somos do Nordeste, sabemos o que é capaz de fazer uma seca na cidade, o que é capaz de destruir. Então, o que fazer diante desta calamidade toda? O que fazer de que a oferta do altar já não é mais? O Senhor, então, dá uma ordem que se encontra, meus irmãos, no versículo 13 e 14, e vamos ler isto, porque esta foi a ordem do Senhor para o seu povo naquele momento, através do profeta: cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministro do altar, vinde, ministro do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. A convocação primeiro para os sacerdotes, para os ministros do altar: vinde, façam uma vigília. A convocação foi esta: uma vigília vestida de saco, para que você demonstre o que está de fato no seu coração, demonstre a tristeza, porque não existe sequer existe a oferta para o altar, para a casa do Senhor, a oferta de manjares, a oferta de libação, não existe. Mas ele diz ainda no versículo 14, promulgai um santo jejum. Sim, é uma resposta muito, muito boa que o Senhor dá. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai, convocai e clamai. Irmãos, esta é a ordem. Um santo jejum, juntai esta congregação, mas juntai com um propósito de clamar ao Senhor. Foi esta a ordem que o Senhor deu a esse povo aqui. Agora vejam o 2:16. Vamos ao 2:16. Congregai o povo, santificai a congregação, sem quebrantamento, meus irmãos.
Sem essa santificação, ninguém vai ver o Senhor. Deus não vai nos escutar nunca. Ele diz, congregai o povo, mas santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua câmara e a noiva da sua recâmara, é todo mundo. São as crianças de peito, são todos, o noivo, a lei de Moisés não pode ser cumprida aqui agora, porque todos vão ter que orar. Não tem, porque a gente sabe quem é o noivo, quem está casado, não poderia ir à guerra, mas nesta guerra santa que o Senhor disse, eu quero todos, são as crianças, são todos para isso. Por que o Senhor faz isso? Veja o versículo 12 e 13. Para que o Senhor está convocando todo mundo, está mandando santificar? 12 e 13 diz assim, convertam-se a mim de todo o coração. Convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto. Irmãos, ele chama, tá no versículo 1, no capítulo 1, ele está chamando até os ébrios para participar disso tudo, até os ébrios, vocês ébrios, venham, porque não tem mais vinho para que vocês bebam, venham clamar também. Olha a grande chance que o Senhor quer dar. O versículo 13, porque Ele é misericordioso, compassivo e cheio de benignidade, e se arrepende do mal. O 14, quem sabe, olha, como diz o profeta, quem sabe o Senhor se arrependerá do mal que iria fazer e deixará após si uma bênção. Meus irmãos, ele ainda insiste com o povo, façamos ainda esta oração. Repara o versículo 17, esta oração, chorem ministros do altar, rasguemos, meus irmãos, o nosso coração. Eles estavam falando para aquele povo naquela época, que nós vamos ver que estamos na mesma situação. Chorem, ministros do altar, e digam, poupa, Senhor, o teu povo. Poupa, Senhor, o teu povo. Tenha misericórdia desse povo. E que vão dizer de nós? Que vergonha estamos fazendo ao teu nome. Poupa, Senhor. E diga, e o Senhor, meus irmãos, se compadeceu sim. No versículo 19. Então, 18, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondeu a oração. Esta oração de poupa, Senhor, o teu povo. Respondendo, lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E, irmãos, esta promessa que ele faz aqui no versículo 19, desta abundância que ele iria derramar sobre esse povo, esta abundância culmina então com os 28, o versículo 28 e 29, culmina com esta grande promessa de que derramaria o seu espírito sobre toda a carne, para que estão perto, para os que estão longe, derramaria. Esta é a grande promessa do Senhor para o seu povo, para nós, irmãos. Nós, esse derramar do Espírito, com sinais e prodígios, mas com arrependimento, com quebrantamento, com conversão, com salvação e com restituição. Com restituição. Veja o versículo 29. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Aqui, ó, o exército de gafanhotos que destruiu tudo mais. Meus irmãos, eu quero nos meus dias ainda, eu quero ver ainda nos meus dias o cumprimento dessa promessa. Eu quero, meus irmãos, nós estamos em uma grande calamidade. Nós, povo brasileiro, nós evangélicos, nós estamos numa grande calamidade, irmãos, igual ao do tempo de Joel. No término aqui, os irmãos vão ver perfeitamente. Estava existindo uma seca de amor, meus irmãos, uma seca de respeito pelo próximo, uma seca na família de conversão de pais a filhos, de filhos a pais, é uma seca que nós podemos dizer, está acontecendo já o que estava lá predito em 2 Timóteo, no capítulo 3, os homens amantes de si mesmos, sem afeto, sem respeito, sem amor ao próximo, irmãos, destruindo, ninguém pode mais se separar do outro, acabar um namoro, porque a vida não tem mais valor.
É igual, esta é a calamidade que nós estamos vivendo, a calamidade de que uma vida vale o que está dito em 1 Reis, 2 Reis, eu falei aqui há algum tempo, que a vida custava um par de sapato. Um par de sapato, era o preço de um par de sapato, é o que nós vemos, irmãos. A violência graçando, destruindo os lares, destruindo tudo, o roubo, tudo. As famílias não se unem mais para nada. É uma vergonha, muitas vezes, meus irmãos. Então, estamos vivendo essa seca, esta calamidade. Mas Jesus já tinha feito uma promessa para nós, irmãos, que também derramaria, mandaria o seu Espírito. E eu gostaria que os irmãos fossem comigo agora a João, para ver, Jesus fez essa promessa. Ele disse, eu estou indo para o Pai, mas não vou deixá-los órfãos. Vocês não vão ficar órfãos aqui nesta terra, porque eu vou mandar, sim, o meu Espírito, um outro Consolador. João capítulo 14, a partir do 14, 16, ele disse, eu estou indo para meu Pai. Eu estou indo, sim, eu vou para a cruz, eu vou morrer por vocês, mas eu não vou deixá-los órfãos. Vocês não ficarão sozinhos nesta terra de maneira nenhuma, porque eu vou rogar ao Pai. Ao 14, 16, diz assim, 14, 16. Amém, os irmãos já acharam? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, irmãos. É o Espírito Santo Consolador, Ele estará para sempre convosco. O Consolador estaria convosco. 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, habita convosco, você está com o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, meu irmão. Habita convosco e estará em vós. Jesus já disse isto, Ele estaria conosco para sempre. O versículo 18, ele repete, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. E no 26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e fará lembrar todas as coisas, e vai fazer uma coisa, que foi dito também aqui nesta manhã, irmãos, Ele vai nos levar a glorificar o Pai, a glorificar, até as pedras vão glorificar também, mas é o Espírito Santo em nós. É por isso que nós não podemos ter uma congregação morta, irmãos. O louvor não pode estar acontecendo e não temos palavra para glorificar, para entender, para dizer ao Senhor quanto o amamos, quanto o apreciamos, quanto Ele é importante em nossa vida. Não é possível, meus irmãos. Só se o Espírito Santo está tão triste dentro de nós, que ele não tem direito de se expressar, porque o Espírito Santo se expressa. Amém? Ele é uma pessoa, queridos. Ele é uma pessoa, ele se expressa. Obviamente que ele não vai fazer nenhuma pantomima aqui, mas ele vai se expressar através da minha voz, através da sua voz, através da manifestação dele aqui. Este é o Espírito Santo que iria nos ajudar a fazer isto. E, meus irmãos, enquanto Jesus andou aqui na terra, ele estava preparando os seus discípulos para este momento de descida do Espírito Santo. O tempo que Jesus Cristo andou aqui foi preparando os seus discípulos preparando-os espiritualmente para enchê-los com o Espírito Santo, dando-lhe odres novos. Estava dando-lhes odres novos, porque o odre velho não suporta, não aguenta o vinho novo. Não aguenta, irmãos, o vinho novo, o odre velho. E o que é um odre velho? Esse corpo velho, esse corpo sem espírito. Sem espírito vai aguentar nada, não aguenta absolutamente nada. Mas enquanto ele estava aqui, estava preparando os seus discípulos para isto. E vejam só o que é que nós podemos ver que Jesus fez. Assim que Jesus ressuscitou, meus irmãos, a primeira coisa que Jesus fez após a ressurreição foi procurar os seus discípulos. Tudo bem, irmãos, mas não é Maria Madalena, etc. Eu estou falando dos discípulos que iam ter responsabilidade. A primeira coisa que ele fez após a ressurreição foi procurar os discípulos. Onde estavam os discípulos, irmãos? Estavam presos com medo dos judeus. Eles estavam com medo de ser agredidos, de serem mortos pelos judeus. Vamos a João no capítulo 20, veja os versículos 19 até o 22.
o que de fato aconteceu. Nesse capítulo, Jesus ressuscitou, e Jesus já tinha um corpo ressurreto, um corpo que poderia passar por qualquer lugar, porque este é o corpo que teremos também mais adiante, mas ele passou por entre, ou pela porta, ou por entre a parede, ele entrou e saudou aos discípulos, o versículo 19, ele saudou aos discípulos, e ele fez uma coisa, irmãos, que é triste até nós pensarmos nisso, mas Jesus disse assim, olha, se identificou. Ele não chegou, Jesus não invade, o Espírito Santo não invade, ele disse que o ladrão é que invade, ele não, ele vai pela porta. Então ele passou, ele entrou e se identificou, paz seja convosco. E na mesma hora disse, olhem aqui para vocês não terem dúvida, olhem meus braços, olhem os sinais aqui, minhas mãos, olha aqui meu lado, ele se identificou. Então, na mesma hora, e depois de identificar, de provar que era ele mesmo, ele dá a missão para esses discípulos. Ele dá a missão do que eles iriam realizar aqui na terra, do que eles iriam fazer. É muito interessante, meus irmãos. Mas vejam o versículo 22. O que ele disse, no versículo 22. Recebei, ele soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Soprou o Espírito sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Por que Jesus soprou o Espírito sobre ele e disse, recebei o Espírito Santo? Irmãos, até aquele momento, na face da terra, ninguém tinha nascido de novo, porque Jesus não havia morrido, nem havia ressuscitado. Mas agora que ele ressuscitou, e ele precisava preparar esses discípulos para a sua missão, a primeira coisa que ele fez foi soprar o Espírito sobre eles e disse perfeitamente, recebei o Espírito. E disse, a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem vocês certamente orarem ou fazerem alguma coisa, será feito em meu nome. Aqui está. E havendo dito isto, soprou sobre eles os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Mas, meus irmãos, atentem bem para os detalhes que tem nesse texto. Primeiro, eles estavam trancados com medo. É um detalhe. Jesus lhes dá uma comissão e enviou para uma missão, que era pregar o Evangelho a todas as nações. Mas acontece o seguinte, que João não dá um detalhe que é muito importante, que é onde nós queremos chegar nesta manhã. Irmão, não dá esse detalhe, que é muito importante para se cumprir a missão. Mas havia um detalhe que era um tempo. Aguarde um tempo, espere esse tempo. Vamos comigo a Lucas, no capítulo 24, irmãos. Lucas, capítulo 24. Este texto, a partir do versículo 44, quando o Senhor está falando com ele, repete a missão. Lucas repete a missão que Jesus tinha dado aos discípulos. Ele repete totalmente. Vocês vão pregar toda a palavra, vocês vão fazer tudo isto mais, mas ele disse, Jesus aqui acrescenta, abriu o entendimento deles, para que eles ouvissem, entendessem o Evangelho que eles já conheciam, o versículo 44. Então, Jesus já tinha pregado, já tinha falado deste Evangelho, mas estava ainda obscurecido na cabeça dos discípulos. Neste momento, o Senhor abre o entendimento para que eles entendam de fato, abre o entendimento para que eles possam ver as Escrituras. Eu não queria fazer uma redundância, mas abre o entendimento para que eles entendam mesmo as Escrituras. Eles disse no 46, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos até o terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois testemunha destas coisas. O 49, leiam comigo, por favor. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai.
Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Este é o grande detalhe que teria que acontecer, o revestimento de poder, já que eles nasceram de novo naquele momento, mas haveria este revestimento. E é interessante, meus irmãos, para derramar esse derramar do Espírito Santo que iria acontecer sobre toda a carne. É interessante que nesses 40 dias que o Senhor Jesus passou aqui na terra ressuscitado, ele repete esta promessa. Ou ele repete, dizendo melhor, esta promessa mesmo, mas esse ensinamento, permaneçam. E permaneçam. Vejam lá em Lucas, Atos no capítulo 1. Vamos a Atos e vamos permanecer aí por um pouquinho de tempo. O Senhor, 40 dias, ele aparece para os discípulos, ele aparece para Pedro, ele aparece para os 120, ele aparece para 500 pessoas. E, meus irmãos, no versículo 3 de Atos, capítulo 1, vejam só. Só para confirmar. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ele repete, irmãos, esse era algo importantíssimo que teria que acontecer. Eles teriam que aguardar a promessa do Pai. E aqui vai um fator que a gente precisa aprender a entender, o fator obediência. Eles teriam que permanecer até que o Senhor dissesse agora. Mas é interessante, nós somos iguais aos discípulos são iguais a nós, não sei como é que diga, mas, irmão, no versículo 6 e 7, os discípulos, Jesus está falando, está ali, eles então certamente se entusiasmaram e perguntaram, e agora, Senhor, como é que fica a situação política de Israel? Versículo 6 e 7, como é que fica a situação política? Jesus disse, olha, se calem, esperem, não tem nada a ver, vocês não têm nada a ver com isso agora. Mas, ó, versículo 8, meus irmãos, ó, versículo 8, que ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, isto é, vocês serão meus mártires, testemunha e mártires, e não deu outra. Nós sabemos que Tiago foi morto lá em Jerusalém, e nós sabemos que Estevão foi morto, e vocês serão meus mártires aqui em Jerusalém, toda a Judéia, e vocês irão a Samaria. Lembra que em Samaria ninguém queria receber Jesus? Em Samaria ninguém queria. Quando Jesus queria passar ali, não vai passar por aqui não, você não vai entrar aqui não. Ninguém queria receber Jesus e até os confins da terra. Meus irmãos, a partir daqui, a partir desse momento, a vida dos discípulos continuou normal. Mas eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, aguardando esses 10 dias, não eram 10 dias, ele passou 40 dias aqui e disse, olha, não li, mas os irmãos sabem que ali mesmo ele subiu para o céu. Subiu para os céus. Depois de dar esta comissão, dizer isso, ele foi para os céus. E os discípulos foram orar. Os discípulos foram orar em obediência, permaneceram juntos orando. E aqui, meus irmãos, em Atos capítulo 2, cumpre-se na vida dos discípulos, na vida destes 120, o que está previsto em Joel, no capítulo 2, 29. Este é o cumprimento de Joel 28 e 29 na vida dos discípulos. O próprio Pedro diz isto no versículo 16 e 17. Eu vou ler só um para que fique claro para os irmãos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Depois nós vamos precisar desse texto ainda, eu vou ler o 16 e 17. Mas o que ocorre é que, aqui nós sabemos que é o povo já criticando, o povo sem saber que situação que era isto, que descida é esta, e Pedro
zombando, nós vamos precisar da palavra ainda, mas Pedro diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Meus irmãos, Pedro diz isto, mas a promessa é para nós, é para nossos filhos. Eu não tenho filho, mas é para seus filhos. É para seus filhos a promessa do Espírito Santo. Não somente para eles serem batizados no Espírito Santo, meus irmãos. Nós vamos ver que não é só por isto, não. Eu pergunto, por que precisamos ser fortalecidos no Senhor? E na força do seu poder, no nosso homem interior. Por que precisamos? Por sinal, o título desta mensagem, meus irmãos, é fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder. Por que nós precisamos? Era aqui que eu queria chegar. É uma ordem do Senhor. É uma ordem do Senhor. Por que precisamos ser fortalecidos no Senhor, no nosso homem interior, com poder no nosso homem interior? Porque é uma ordem do Senhor. Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho. Diga comigo, os irmãos sabem esse texto? Quem sabe? Não vos embriagueis com vinhos, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Irmãos, é o cumprimento daquilo que Jesus disse: eu não vou deixá-los órfãos, mas eu enviarei o meu Espírito, que estará convosco para sempre. Estará convosco para sempre. Esta é uma ordem. É uma ordem e é um cumprimento. Como é que nós não queremos que se cumpra aquilo que Jesus prometeu-nos que daria, irmãos? Porque nós precisamos ser revestidos com o Espírito Santo, irmãos, o poder do Espírito Santo? Porque é um revestimento. Quem trabalha com argamassa sabe muito bem o que é capaz de fazer argamassa, porque é necessário a argamassa, porque precisamos revestir uma parede com pedra para que ela fique em pé, para que ela fique firme. Então, revestimento, irmãos, é algo, é um forro, o revestimento do Espírito Santo é um forro em nós, é um forro com esta pedra que o Senhor nos dá, com esta argamassa que o Senhor nos dá, para que nós fiquemos firmes. Então, precisamos do revestimento do poder para aconselhar, para guiar, para motivar, para ensinar, para falar de Cristo com toda a intrepidez. Sem isto, nós não podemos fazer. Não podemos, irmãos, ter essa ousadia. E nós vamos ver que os homens de Deus tiveram esta ousadia de falar de Cristo com toda a intrepidez. O texto que nós lemos hoje aqui de Atos 4, mostra que Pedro e João estavam presos, mas quando eles saíram da prisão, eles não foram mais fazer aquilo que Pedro fez antes. Nós sabemos que Pedro teve tanto medo que chegou a negar Jesus, a fazer aquele horror todo. Mas aqui ele disse: Senhor, tu ouves e ouviste tudo o que disseram a teu respeito e a nosso respeito, que não falássemos mais de ti, mas que ficássemos aqui paradinhos sem que ninguém soubesse, e nós não estamos mais com medo. E, por favor, Senhor, age aqui no nosso lugar. Enquanto tu nos enches de autoridade, quando tu nos dás poder, nós vamos falar com intrepidez do Evangelho. E aí a gente poderia dizer: dê no que der. Nós poderíamos usar essa expressão muito comum, né? Muito corriqueira, muito sem elegância, mas nós vamos com intrepidez, enquanto tu curas a todos que se aparecem diante de nós nesta hora. Então, irmãos, o Evangelho, segundo o que diz a Romanos 1,16, é o poder de Deus. Crente sabe esse texto. É o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Sabe o que é o poder, a palavra poder que está aqui, meus irmãos? Pergunta a quem entende de grego. A palavra aqui é dinamos. Dinamos é a palavra dinamos.
Então, é dinamite, este poder deste evangelho é dinamite. Como você vai pregar o evangelho sem o poder do Espírito Santo, meus irmãos? Como vamos ganhar esse bairro e vamos ganhar esta população sem o poder do Espírito Santo? É impossível, meus irmãos. Por isso, nós precisamos desta intrepidez, que de repente, aquele homem que negou a Jesus já não tinha mais medo. 1 Timóteo, Paulo falando a Timóteo, lá em 1 Timóteo 1,7, diz que, olha, Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de poder, nos deu espírito de amor, mas você tem este poder, então não tem mais que ter medo dos discípulos, medo dos judeus, medo de ninguém. Esses discípulos, irmãos, de repente ficaram ousados no Senhor, cheios do Espírito Santo, ousados no Senhor, não no braço da carne, que eles não saíram enfrentando, nem procurando demônio, nem procurando pessoas para agredir, não. Eles só não pararam de falar do Evangelho como estavam com medo antes, mas eles tinham esta ousadia para isto. Então, este enchimento do Espírito é para tirar o medo, irmão, de nós. Pessoas muito medrosas, é triste você estar com uma pessoa que tem medo de tudo. Vê o escuro aqui, está com medo, vê uma pessoa com medo, não vão nos falar o que vai acontecer. Irmão, não tenhamos medo. Não tenhamos medo, porque o Espírito Santo em nós é para nos ajudar nas nossas fraquezas, para nos ajudar, para não termos medo de nada. De morar aqui, de entrar ali, não tem medo. Cristão não pode ter medo, não. Irmãos, quando eu digo assim, medo, é a prudência. A gente tem que ter prudência, não é? Mas medo de ir aqui, de ir ali, de fazer... Não. Nós temos que confiar que nós temos um general. Onde é que você está escondido? Você cantou hoje aqui, onde é que estamos escondidos? No grande Salvador, meu irmão, no grande Salvador. Nós estamos escondidos ali, no esconderijo do Altíssimo, habitando a sombra do Todo-Poderoso. É aí que eu tenho que crer, irmãos, tem que crer. Nós precisamos disso, mas nós precisamos do Espírito Santo de Deus, deste enchimento, e sermos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Para quê? Para Ele nos assistir nas nossas orações, para nos assistir em nossas orações. Romanos 8, 26 e 27, eu sei o texto, mas eu até gostaria que, se alguém soubesse, dissesse para a gente aqui. Quem sabe Romanos 8, 26 e 27? Quem sabe esse texto? Ninguém? Sim. Não sabemos orar como convém. Mas pode dizer, deixa ele ter. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, por nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. Pois é, meus irmãos, é uma assistência na oração. Nós não sabemos orar. Nós não sabemos o que dizer, por isso eu amo orar em línguas, viu, irmãos? Porque eu não sei, quando eu não sei o que dizer, eu oro em línguas e sei que estou atingindo o que o Espírito Santo quer. É muito bom orar em língua por isso. Então, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, o versículo 27, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus, não há erro, Ele não erra. Segundo, então nós precisamos dessa assistência na oração, porque não sabemos orar como convém, mas sabemos que o Espírito Santo conhece a mente de Deus e conhece nosso espírito, e Ele vem e traz a palavra, e Ele traz aquilo que nós necessitamos. Então, é a assistência na oração. Paulo orava desta forma, meus irmãos. Orava com a assistência do Espírito Santo de Deus. Paulo pregava, antes de falar isso, no poder do Espírito Santo. Ele diz isso em 1 Tessalonicenses. Eu não vim com vocês aqui pregar nada com palavras bonitas, nem trazer. Eu vim falar com vocês na ousadia do Espírito Santo, mas com sinais e prodígios. Paulo falava isto ousadamente. E não estou dizendo, Paulo não era orgulhoso, irmão, é a impressão que dá aqui, mas Paulo sabia, Paulo se baixou até o máximo para que o Espírito Santo fosse Senhor na sua vida. Então, ele tinha essa assistência em Gálatas 4:19, ele orava com angústia pelos pecadores, sofrendo pelos pecadores. 4:19 diz, meus filhinhos, porque de novo sofro dor de parto, até o quê?
até que Cristo seja formado em vós. Isso é orar com angústia, irmão, com dores de parto, para que os pecadores se convertam, para os que da sua casa, da minha casa se convertam. Eu estou, irmãos, em agonia, porque eu não posso me conformar que minha irmã, que ora comigo todos os dias, ela primeiro está ali, ainda vá lá para outro lugar. Graças a Deus, se fala baixinho aqui, era a igreja católica. Mas, irmãos, eu não me conformo, e eu tenho me incomodado, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Eu já orei muito para que Deus dê revelação. Ela lê a Bíblia muito mais do que eu. Aliás, lê igual as meninas, porque eu não sei quantas vezes no ano elas leem a Bíblia, mais do que eu leio uma vez, elas leem mais de uma vez no ano. Então, eu fico assim, por que, meus irmãos? O que está faltando? O que está faltando? E eu estou pedindo ao Senhor que me ajude a entender e buscar. Jesus tinha um revestimento. Como é que nós não queremos, irmão? Não precisamos. Jesus tinha um revestimento do Espírito Santo. Se lembra quando ele saiu de lá do batismo? Lucas, no capítulo 4, Mateus. Quando ele saiu do batismo, o Espírito Santo veio sobre ele. Lembra? Este é meu filho amado. A ele ouvia, a quem me comprazo. A ele ouvia, em quem me comprazo. Em vários momentos tem isto. Mas o texto diz, de Lucas 4, diz que ele saiu do batismo e foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Irmãos, quando ele voltou do deserto, ele veio cheio, veio no poder do Espírito Santo. Então, ele veio no poder do Espírito Santo, e nesse momento de Lucas 4, ele vai, passado um tempinho, ele vai à sinagoga, no dia exato de ir à sinagoga, e lá na sinagoga deram para ele o livro de Isaías. Quando ele abriu o livro de Isaías, ele abriu Isaías 61. Os irmãos sabem o que é Isaías 61? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para quê? Irmãos, para pregar aos quebrantados de coração, para curar, para libertar os cativos e oprimidos do diabo. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, ele disse, hoje se cumpriu em mim esta palavra. Meus irmãos, hoje se cumpriu no Senhor esta palavra. É por isso que nós precisamos. Agora, estou quase terminando aqui. Eu gostaria que os irmãos voltassem a Atos, no capítulo 2, para que nós vejamos aqui o que aconteceu. Atos, capítulo 2, versículo 1, nós já lemos, mas eu quero ler de novo com os irmãos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, nesse sinal de obediência, no sinal de que eles entenderam aquela palavra, permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Está vendo aqui, meus irmãos? O som encheu todo o ambiente, o som. Mas vejam só o que vai acontecer no versículo 3. E apareceram distribuídos entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Irmãos, o som foi para todos, mas a língua de fogo foi para cada um. É porque o enchimento é particular, meus irmãos. Foi sobre cada um. O enchimento é particular. O enchimento é pela fé. O enchimento só acontece se você quiser. O Espírito Santo jamais vai forçar você a querer ser cheio. Mas ele está... Aqui está a função dos pastores. Aqui está a função da igreja. Lembrando, trazendo a lembrança, este desejo do Senhor. Mas depende de cada um. Aqui mesmo no texto, nós vemos, se eu fosse ler lá todo o texto, você vai ver. Uns estavam dizendo, esses homens, eles estão embriagados. 9 horas da manhã, eles estão embriagados. Os outros disseram, mas olha, perplexo, eu estou entendendo a minha própria língua. Eles estão falando lá, então eu estou entendendo a minha própria língua. Estavam atônitos, perplexos, mas outros estavam zombando. É por isso, meus irmãos, o Espírito Santo é para ver individualmente. Ver individualmente, vai depender de cada um de nós. E, meus irmãos, eu quero dizer,
nós estamos precisando deste fogo do Espírito. Nós precisamos ser aquecidos. Eu preciso ser aquecida. Precisamos de aquecimento do Espírito Santo, para sairmos do marasmo, para sairmos do mornismo. O Senhor disse que é o morno, ele vai vomitar. Eu não quero ser vomitada, irmãos. Eu vou causar náusea ao Senhor. Ele está dizendo na igreja do Apocalipse, mornismo. Eles precisamos do fogo do Espírito para sermos purificados do nosso pecado. Olha o que ele disse a Joel lá. Vê se esse povo se converte. Veja se eles podem se render, se converter ao Senhor, para que eu possa fazer alguma coisa. Precisamos ser purificados, precisamos ser iluminados, irmãos. O entendimento dos discípulos até aquele momento não estava aberto, não. Eles não tinham entendido o evangelho até ali. E às vezes eu fico assim pensando, pastor prega, e diz, e mostra, e outros pastores, e a gente parece que não entendeu nada. O que está acontecendo conosco? Nós estamos embotados, irmãos? Nós estamos embotados? Ou será que o Deus desse século está cegando o nosso entendimento para que nós não entendamos o Evangelho? Nós entendamos a palavra de Deus, porque todo o conselho de Deus está sendo pregado para nós? Precisamos, meus irmãos, do enchimento, de sermos fortalecidos, para sermos intrépidos, para pregar, buscar as almas do Senhor Jesus. Precisamos do enchimento do Espírito para sermos guiados pelo Espírito de Deus. Deixa eu ver se ainda tem uns minutinhos aqui. Precisamos desse enchimento para sermos guiados, porque essa foi a promessa de Jesus. E Romanos 8 diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Testifica. Esta é a forma do Espírito falar a cada um de nós. Irmãos, não precisa, como dizia o pastor Valdívio, não precisa de aleivosia, não. Não precisa sim. Nós precisamos sim de termos serenidade, estarmos parados. Eu quero só contar uma coisa de ser guiado e não ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu pensei, digo ou não digo, mas eu vou dizer, irmãos. Eu tive um momento que não fui guiada nada pelo Espírito Santo de Deus. Eu tomei uma decisão pelas minhas emoções. Eu comprei uma casa para o meu irmão, porque ele ficava, não quero mais morar aqui, não estou me dando bem, sei lá, e aquela coisa de pena. Pena não existe, não é nem misericórdia. Vai lá e toma atitude por ele, compra a casa e tal, e, no momento amou a casa e tal, não durou um ano. Porque o problema não era a casa, o problema era ele. Então, não durou um ano. Esta casa, eu tive que me desfazer. Vejam como não ser guiada pelo Espírito de Deus é terrível. Eu vendi essa casa para um assaltante de banco. Mas Deus nos deu livramento a paizinha, que às vezes que ele ia lá. Este homem não pagou esta casa, eu tive que fazer um distrato indo lá na polícia, onde ele estava preso. Depois eu peguei esta casa, vendi para a filha dele mesmo, deste meu irmão. Vendi, ela pagava, não era dela mesmo, ela deu para outra pessoa. Ela pagava, de vez em quando ela não pagava, eu recebia a cobrança da Caixa Econômica, que ficava até aqui. Então, foi um momento muito difícil. E isto causou, meus irmãos, um mal-estar entre mim e terminou contaminando a família toda. E meu irmão não, que ele não estava nem aí. O problema não era dele mesmo. E as filhas dele, um mal-estar. Um mal-estar, e aquilo me fazia muito mal. Acho que Ruth lembra que um dia nós oramos aqui. Muito mal, e Vitória também. Me fazia muito mal, e eu pedi, Senhor, eu quero resolver este problema. Como é que eu crente, vou ficar quase inimiga da minha família, que pedia tanto a Deus, vocês não podem imaginar. Eu pedia. E aqui vem a parte que o Espírito Santo me guiou. Passou muito tempo, já não estava a dívida, não tinha mais nada assim, não. E meu irmão estava internado, eu saí do trabalho para ir para casa, tranquilamente para casa. Nem estava pensando. Quando eu chego perto do hospital, disse, eu vou lá visitar meu irmão. Meus irmãos, quando eu cheguei lá, olha que havia o desejo, eu estava orando, pedindo a Deus. Quando eu cheguei lá, estavam as duas filhas dele, exatamente a pessoa do problema. E eu entrei, cumprimentei, e ela, as duas,
benção, tia, porque elas dão benção. Benção, tia. Deus abençoe, mas e ali conversamos e tal. Meus irmãos, você não pode imaginar a alegria de, meu Deus, eu não vinha para aqui, não vinha visitar nada, eu estou passando de ônibus aqui, é para minha casa. Ia para casa descansar e o Senhor me trouxe aqui para eu resolver esse problema, e foi resolvido, meus irmãos. Aí eu vi que foi o Espírito Santo de Deus que me levou. Mas, irmãos, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos, ele vai nos ensinar todas as coisas, ele vai nos lembrar todas as coisas. E precisamos deste cimento, meus irmãos, para buscarmos o verdadeiro avivamento. De sacrifício de tempo, do nosso tempo, avivamento de deixarmos nosso trabalho, nossos negócios, para estarmos buscando o Senhor. Joel 22, 28, não precisa ir lá não, já sabemos de coisa salteado. Nunca foi tão necessário, meus irmãos, nunca foi tão necessário quanto nesses nossos dias. Nós estamos vivendo no Brasil um período semelhante àquele de Joel, semelhante, de muita calamidade, semelhante, irmãos, a locusta, ou seja, o gafanhoto, o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor, tem consumido, tem levado as nossas riquezas, as nossas famílias, e não se trata do cortador natural, de um inseto, seja lá o que for, de um predador, não se trata disso, são homens levados pelo inimigo, pela ganância, pelo inimigo, que tem roubado as nossas divisas, o nosso dinheiro, e tem levado para outros paraísos fiscais. Este tem sido o devorador aqui na nossa terra. E o que temos, meus irmãos, são empresas falidas, são 13 milhões de desempregados, com pais de famílias passando fome, roubando, irmãos. Antes de falar o final aqui, roubando. Essa semana passada, meu irmão estava me falando de um senhor que estava no mercado, roubou comida para os filhos, que ele não aguentou. Diz que os filhos em casa chorando, ele roubou comida no mercado para levar para esse filho. Foi preso, chegou na delegacia, ele chorando, e disse: eu não sou ladrão, eu estou 2 anos desempregado, 2 anos. Meus filhos estão em casa chorando por comida. Um biscate aqui, um biscate ali. Eu não tinha o que dar e fiz isso. Aí, sabe o que fizeram os policiais, meus irmãos? Eles fizeram uma cota entre eles e compraram coisas e deram para este homem, que foram à casa deste homem mesmo, para ver. Ele não era um ladrão. Eles estavam nessa emergência, sem saber o que fazer para suprir necessidades, porque o devorador, o migrador tem levado. Irmãos, milhões de desempregados prejudicam estes desempregados, essa questão, estão prejudicando o que disse Joel, as ofertas, os dízimos da casa do Senhor. Uma igreja aqui em Paripe reduziu, eu sei, eu ouvi, quem me disse foi a própria esposa do pastor, reduziu o salário do pastor, porque muitos desempregados na igreja, o dízimo baixou consideravelmente, e não é igreja infiel, não é igreja fiel, porque até ali, eu conheço um pouco, sei da história, e não tem nada disso, mas o número de desempregados tiveram para manter o pastor de reduzir. Meus irmãos, as famílias estão destroçadas, a violência doméstica, o que nós precisamos. É tempo, irmãos, de um verdadeiro avivamento. É tempo de muita intercessão. Lembra o que disse, eu me esqueci aqui, um texto muito importante que vimos a semana passada, mas ali Abacuque só poderia fazer aquela oração se estivesse cheio do Espírito Santo. Ele disse aqui, tenho ouvido, Abacuque 3:2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e nós ouvimos a mensagem e sabemos que declarações, e os torrões estavam ali para matá-los, destruí-los, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Foi a oração de Joel. Oremos para que a misericórdia do Senhor venha sobre esta terra. Foi de Joel. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer isso, irmãos, é tempo de clamarmos por um verdadeiro avivamento nas igrejas, para que haja mudança de caráter.
de caráter. Haja arrependimento, confissão de pecados, restituição do que tem sido levado, conversão genuína dos perdidos, a verdadeira intercessão, irmãos. Precisamos clamar, precisamos gastar mais tempo com oração. Nós oramos muito pouco nós oramos. Seja com nós mesmos, em nossas casas, mesmo como igreja. Eu sei que é o tempo de cada um, mas precisamos orar para que haja esta verdadeira avivamento, irmãos, de conversão. Eu sugiro aos irmãos que leiam a vida de Charles Finney. Não sei se muitos conhecem aqui, alguns eu sei que sabem. Charles Finney. Leia, entre na internet, você vai ver a biografia deste homem. Eu tenho uns 2 livros dele. Estou lendo o segundo, que é... já li há muitos anos, estou relendo o avivamento, o reavivamento, como experimentá-lo. E Finney ganhou 250 mil almas para Jesus. Estou terminando, irmãos. 250 mil almas para Jesus. Precisamos ver. Em 94, pode vir os músicos. Em 1994, eu peguei minha Bíblia daquela época e me surpreendi que dentro dela tem um termo de compromisso. Naquela época eu dirigia os guerreiros de oração. Eu fiquei nos guerreiros até mais ou menos no ano 2000, eu acho. 2000. E era antes disso. E naquela Bíblia tinha um compromisso. Um compromisso que nós fizemos naquela época de orar pelo menos 30 minutos pelo avivamento e pelo despertamento espiritual. 30 minutos. Porque nós estávamos convencidas que só com oração, com muita oração, poderia haver o derramado do Espírito Santo. E nós estávamos convencidas que, sem o poder do Espírito Santo, nós não poderíamos fazer nada. Então, nós iríamos orar por nós mesmos, iríamos orar pela igreja, e orar pelo nosso colega de trabalho, e pelos pastores. E oramos, e fazíamos isto. Nós tínhamos um relógio de oração, e nós estávamos ali orando. Orar para não envergonharmos o Evangelho, nem sermos envergonhados. Meus irmãos, eu achei interessante. Não estou chamando os irmãos para fazer compromisso, não. Mas, porque eu não sei até que tempo nós oramos, quantos anos nós levamos orando. Mas o fato é que nós paramos de orar. E uma coisa sei, nós temos que buscar. Te buscarei, dó. Nós temos que buscar o Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos pedir a Deus o verdadeiro enchimento do Espírito, de mudança de caráter, de mudança de vida, porque Deus quer que Joel 2 e que Atos 2 seja uma realidade em nossas vidas, porque nós não podemos prescindir do Espírito Santo para fazermos a obra aqui na terra. Nós não podemos, meus irmãos. Falharemos, fracassaremos, literalmente fracassaremos, se não fizermos assim. Por isso eu sugiro, leiam a vida de Finney, para que vocês entendam. Fiquemos em pé, irmãos. Te buscarei, Santo Espírito, e comprarei azeite de ti. Sim, Senhor Jesus. A luz do fogo de Deus, em meu coração. Sei, Senhor, de madrugada. Te buscarei, Santo Espírito, e comprarei azeite de ti. Poder manter a luz do fogo de Deus ardendo
buscarei, por favor, enche-me. Oh, tua graça visita-me. De madrugada te buscarei, por favor, enche-me. Por tua graça visita-me. Sem dúvida nenhuma, nenhum avivamento acontece sem antes ter pessoas que estejam orando. Nenhum. E aqui em Atos, nós podemos ver esse padrão sendo levado à frente. Ao longo da história da igreja, sempre que teve avivamento, tinham pessoas orando. E se nós achamos que vamos mudar o mundo através da oração, eu não sei. Uma coisa eu sei. Que não vamos mudar o mundo, mas podemos mudar a nós mesmos. A oração, ela muda, irmão, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Aqueles discípulos, eles foram tocados, 120 discípulos. Eles não mudaram o mundo da sua época, não subjugaram o Império Romano, eles morreram, mas um fogo ficou ardendo ali. Um fogo estava ali, e não foi simplesmente por causa da vida dele, foi pela promessa que foi dada. E aquele fogo foi passando, consumindo, sim, a carne. Assim o fogo faz. Numa floresta, o fogo vai consumindo as árvores, vai ficando as cinzas, mas o fogo ele vai se espalhando. E assim foi. E tomara que esse fogo esteja agindo aqui em nossas vidas, o fogo do Espírito do Senhor, consumindo toda a natureza carnal, para que assim, ainda que não em nossa geração, como a irmã Auristela falou aqui, é a esperança dela, é a minha esperança, é a nossa esperança, que toquemos essa geração, mas ainda que não toquemos, deixemos aqui a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa história, para quando as pessoas olharem para trás, vejam que houve uma igreja ali, no Cabula, que orou, que intercedeu, que deixou um exemplo na história. E assim também sejam tocados. Então a oração, a efetividade da oração, eu acredito, é o meu pensar, ela serve mais para nos transformar. E à medida que nós vamos transformando, outros vão vendo. E é assim como o fogo vai incendiando um a um. Por isso é necessário que cada um de nós coloquemos em prática esse ministério. Muitas vezes a pessoa fala, a igreja está fria, a igreja não está orando. Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando em todos os sentidos. E nós tendemos a pensar nisso. Mas que tal se nós fizermos a nossa parte? Se oramos 10 minutos, que tal separarmos mais 5 minutos para orar nesse sentido? Se oramos 15, que tal separarmos mais 5, 20? Se oramos 1 hora, que tal separar mais meia hora para orar nesse sentido? Com certeza, quando fazemos assim, estamos
contribuindo para incendiar esse mundo com o nosso exemplo. Porque somos também mudados em nosso sentir, em nosso pensar. E através de nossas vidas podemos influenciar. Amém? De madrugada te buscarei, por favor, enche-me. Oh, tua graça, Espírito de Deus, vem sobre mim e conquista meu coração. Move-te sobre nossas vidas, Senhor, e volta a vida outra vez. Oh, Espírito de Deus, vem sobre mim e conquista meu coração. Oh, Espírito de Deus, vem sobre mim. Acende, Espírito, esta chama queima a nossa natureza, incendeia os nossos corações, Senhor. Sobre nossas vidas, Senhor, e sopra a vida outra sobre toda a carne, para que, Senhor, possamos ser reduzidos a cinzas e sermos levantados pelo poder da ressurreição que há em Cristo Jesus.
Esse é o nosso clamor, Senhor. Oh, sim, Senhor. Esse é a nossa Oh, sim, angústia, Senhor. Senhor. Esse Sim, é o Senhor. desespero da nossa alma. Não queremos mais andar segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade. Que venha o teu fogo consumidor sobre Sião, Senhor. Consome. E que Sião seja levantado pelo poder da ressurreição que há em Cristo Jesus. Quando teve aquele dilúvio, Senhor, a arca de Noé só resistiu ao dilúvio, porque o Senhor ordenou que seja revestida por dentro e por fora. Senhor, assim como Tu falaste, Senhor, nesta manhã, que precisamos nos fortalecer no Senhor. Senhor, suplicamos que possamos estar revestidos por dentro e por fora. Senhor, por favor, para resistir, Senhor, a todas as dificuldades, para resistir aos sofrimentos, para estarmos capacitados para lutar, mas sim, Senhor, com a arma do Espírito Santo, Senhor. Só assim receberemos a vitória, porque Cristo, nosso Senhor, esse sumo sacerdote, Senhor, é a Ti, Senhor, que sofreu provações, mas venceste, Senhor, sem pecado. Nós Te agradecemos, Senhor. Pai, aviva a Tua obra no meio de nós, Senhor. Pai, aviva a Tua obra no meio de nós, Senhor. Acende o fogo do Teu Espírito, Senhor, em cada coração aqui. Que possamos sair daqui não como entramos hoje, Senhor, mas inquietos, incomodados pelo que o Senhor falou nesta manhã para cada um de nós, Senhor. Aviva a Tua obra no meio de nós. Que possamos realmente ter esse compromisso de 30 minutos de orar pelo avivamento em nossas vidas, Senhor. Senhor, que não seja esse compromisso que a Auristela fez em 1994, mas o Senhor está falando, Senhor, a cada um de nós. É o beabá que o Senhor está relembrando para cada um de nós, Senhor. Que possamos estar sensíveis, Senhor, à Tua voz, que não nós saiamos daqui indiferentes, Senhor, mas inquietos, incomodados, Senhor, com o falar do Senhor nesta manhã. Pai, Te louvamos. Te suplicamos, Senhor, o favor do Senhor neste momento, Senhor. Enche cada um de nós aqui, Pai. Enche, Senhor, transborda, Senhor, o fogo do Teu Espírito sobre cada vida aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu falas com cada um de nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Enche-nos de Ti, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é o clamor do coração de cada um nesta manhã. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No dia do jogo do Brasil, que o Brasil perdeu, estávamos na casa de nossa irmã Ruth. E quando terminou o jogo, a gente foi acender uma fogueira que estava ali. Eles fizeram para tocar alguns fogos. E a fogueira estava molhada, como também a nossa esperança do Brasil ser campeão, né? E alguns diziam assim, não vai acender porque está molhado. E os meninos insistiram e um falava uma coisa, outro falava outra, colocava algo, colocava álcool, colocava jornal e colocava um pouquinho mais de fogo e apagava de um lado, tentava do outro e a fogueira acendeu, irmãos. Nós somos uma fogueira. Às vezes as circunstâncias, às vezes a frieza, a indiferença, as solicitudes da vida, as preocupações, insistem em querer apagar o fogo dentro de nós. Mas devemos, com esse entendimento, procurar manter esse fogo aceso, não só para manter as nossas vidas vivas, mas também para acender a vida de outros que estão sendo levados por este rio.
somos essa fogueira. Está vendo em minha memória agora a história dos irmãos Wesley. Um deles, em um tempo de frieza e de oração de sua mãe, porque ela orava por esse avivamento e disciplinava, criava os seus filhos na luz disso, na luz dos caminhos do Senhor. Em um tempo difícil, a casa deles pegou fogo. E tinha um dos filhos lá dentro, John Wesley. E alguém entrou e tentou salvá-lo e já estava quase ela pensava que ele ia morrer. E felizmente conseguiram tirar ele de lá. E quando tiraram, disse que ela gritou: não é esse um tição tirado do fogo? E aquelas palavras impactou aquele coração, de forma que aquele homem iniciou um grande avivamento, um movimento metodista na época. Um tição tirado do fogo. Eu sei que esse fogo arde em cada coração. Não deixemos ele apagar. Não deixemos que as circunstâncias apaguem. Coloquemos a nossa atenção, coloquemos o nosso esforço e com certeza vamos conseguir fazer com que esse fogo tome e o Senhor realize o seu propósito em nossas vidas. Amém? Podem sentar-se.